Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Este é o último vídeo da série sobre evolução biológica. E no vídeo de hoje nós vamos ver como ocorre a especiação, processo de formação de novas espécies. Para a maioria dos organismos eucariontes, como os animais, as plantas e os fungos, os cientistas tendem a definir uma espécie com base na compatibilidade reprodutiva. Os organismos pertencem a uma mesma espécie se eles puderem cruzar para produzir descendentes saudáveis e férteis, ou seja, os organismos são geralmente considerados membros da mesma espécie se puderem se reproduzir com sucesso um com os outros. Em alguns casos, indivíduos que não são da mesma espécie podem acasalar e produzir descendentes saudáveis, mas os descendentes são inférteis, não podem se reproduzir, como é o caso da égua e do burro, por exemplo. Eles são de espécies diferentes, mas conseguem se reproduzir e gerar um descendente híbrido saudável, a mula. Porém, ela é infértil, ou seja, não consegue se reproduzir. Na especiação, uma espécie ancestral dará origem a duas ou mais espécies descendentes. Essas espécies são geneticamente diferentes uma da outra e não podem mais cruzar. Para que o processo de especiação ocorra, são necessárias algumas condições. A variabilidade, isto é, que indivíduos de uma mesma espécie sejam diferentes uns dos outros, a atuação da seleção natural sobre essas características que variam dentro da espécie, e o isolamento reprodutivo, que por alguma razão os impede de cruzar um com os outros. Vamos dar uma olhada no exemplo a seguir. Há um tempo atrás, o nível do mar sofria muitas variações, criando passagens secas entre uma ilha e o continente. Nesse período, havia apenas uma espécie de uma determinada serpente que podia transitar entre os dois lugares nos períodos em que o nível do mar se encontrava baixo. Porém, com o decorrer do tempo, houve um aumento no nível do mar e uma população teria ficado isolada na ilha. Ao longo das gerações, por conta do isolamento reprodutivo e das pressões seletivas diferentes nos dois ambientes, o processo de especiação ocorreu. Se por alguma razão o nível do mar baixasse novamente e os indivíduos se encontrassem, eles não se reconheceriam mais como uma mesma espécie. Este exemplo é uma hipótese do que pode ter ocorrido na Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Uma espécie ancestral de jararaca teria dado origem à jararaca ilhoa, que ficou isolada na ilha, e a população restante teria formado a espécie do continente, que chamamos de jararaca comum. Mas lembre-se, a especiação não ocorre de forma rápida, é um processo lento que precisa de muito tempo para acontecer. É isso, pessoal, este foi nosso último vídeo da série sobre evolução biológica. Na próxima série falaremos sobre os micro-organismos. Até mais!